Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, terror não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Ele vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, Ele vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, Ele vive está. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, e não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade,
sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem de tua paz. Glória a Deus. Ó Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos tem dado. Muito obrigado, Pai, porque é um privilégio enorme poder te louvar, poder te adorar, poder te conhecer, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque quando tu olhas para nós, ó Deus, o Senhor vê os nossos pecados, o Senhor vê as nossas dores, sobre nossas falhas, mas também o Senhor vê o sangue do Cordeiro, ó Pai, sobre nós. E nos dá, Senhor Deus, a justiça de Cristo sobre nós, ó Pai. Amém. Obrigado, Senhor, porque não depende de nós, mas sim da Tua graça e da Tua misericórdia sobre cada um de nós. Te peço, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando esse povo que está aí nos dias de hoje, nesse feriado, ó Pai.
Cuida, Senhor Deus, daqueles que o Senhor quer salvar. Ó Senhor, não faça com que Recife seja tomado por essa calamidade, ó Pai, por esse ato diabólico, ó Pai, que esse feriado representa, mas que as pessoas venham te conhecer, ó Pai, venham cada vez mais te buscar, ó Deus. É isso que eu te peço, ó Pai, afirma e dá ousadia a cada membro da igreja, ó Pai, e abençoe esse congresso que está tendo, ó Deus. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, a gente vai estudar aqui Gênesis 45, como eu falei para vocês. Esse texto, juntamente com o capítulo 44, eles formam uma unidade. Os dois capítulos formam uma unidade muito interessante que falam sobre esse momento da reconciliação, do perdão que José liberou para com os seus irmãos. Então, capítulo 44 e 45 de Gênesis é uma unidade. E expressa exatamente sobre graça, sobre amor, sobre perdão, sobre reconciliação. É isso que está sendo tratado aqui de forma grandiosa nesse capítulo. E a minha oração é que Deus abençoe muito você. Hoje é 4 de março, é um feriado, estamos aqui em congresso em nossa igreja. É uma conferência que tem abençoado a vida de muitas pessoas. E a minha oração é que Deus abençoe você também. Mas vamos aqui retornando para o nosso texto. Você é uma pessoa que tem dificuldade de perdoar outros? Como é você nessa questão do perdão em si? Você costuma liberar perdão com facilidade sobre as pessoas que te machucam, que acabam cometendo coisas contra você? Eu tenho uma palavra de Deus para você, que esse texto está nos mostrando nesse momento. Então vejam só. Então José, versículo 1, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Então é esse momento, depois aqui no capítulo 44, quando Judá ele resolve assumir o lugar de Benjamim, e nós temos aqui José, ele não consegue se conter. Agora ele vai se mostrar, vai se revelar, e ele pede a todos para saírem ali da sua presença, onde as pessoas estavam ali reunidas. Eu imagino que muitas pessoas, porque José era uma figura de liderança, e o tempo todo muitas pessoas estavam ali à volta dele. E José, ele levanta a voz e chora de maneira que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó. É claro que o choro de José não deu para a casa de Faraó escutar no sentido literal, mas é no sentido de que pessoas foram contar a Faraó que José estava chorando por causa da chegada dos irmãos dele. Então José, ele está tomado por emoção, ele está tomado por muita emoção, ele não se contém, as lágrimas começam a verter, e ele chora copiosamente por ver ali os seus irmãos, o seu irmão mais novo, filho da sua mãe. Ele estava ali chorando, desesperado, no sentido de emoção, e disse aos seus irmãos, vejam só o verso 3, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Queridos, aqui eu quero ressaltar algo muito importante. Ao pensar nesse texto, nós devemos imaginar que os irmãos de José, eles estão ali com um papel representando. José, ele representa o papel de Cristo. E os irmãos de José somos nós. Nós somos como os irmãos de José. Então imagine aí, coloque isso em mente. Nós somos os irmãos de José, e José representa o papel de Cristo. Os irmãos de José, quando eles tomam conhecimento de que ali era o irmão que eles venderam para os ismaelitas, que eles ameaçaram matar, de fato eles iam matar, e eles ficam com medo, imaginando que agora é um momento que José vai jogar a gente no cárcere, vai matar todo mundo, nós vamos apodrecer na cadeia. Mas José não faz isso. Não faz isso. O desejo dos irmãos ali certamente era fugir, se esconderem. Era um momento que eles estavam tomados pelo sentimento de culpa,
muita coisa veio à mente dos irmãos de José, o que eles fizeram, a forma como José foi jogado naquela cisterna, vendido, mentira, muita coisa envolveu ali para que José de fato fosse ao Egito. Então todo um plano foi arquitetado. Mas isso é o que José diz, ele chama os seus irmãos para se achegarem a ele, Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Isso é uma voz doce, de redenção, de encorajamento, de livramento. Chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste ao Egito. O que José está fazendo aqui é exatamente dando continuidade ao processo de fazê-los entender a culpa. Eles foram culpados. Então Deus é soberano na arquitetação do seu projeto. Deus arquiteta um plano, mas o homem acaba executando aquilo. Então soberania de Deus e vontade humana caminham concomitantes. Deus bolou o plano e os homens acabaram fazendo com as suas próprias mãos aquilo que desagradava ao Senhor. Então eles são tomados por culpa, mas José ele tem uma capacidade indescritível de perdoar. José resolve perdoar os seus irmãos. Verso 5: agora pois não vos entristeçais. Olhem José consolando os seus irmãos. Nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou José diante de vós. Deus me enviou adiante de vós. Querido, José ele tem uma compreensão grandiosa do projeto soberano de Deus. José explica aos seus irmãos de que ele não está ali por mero acaso, mas Deus o enviou para lá para a conservação da vida. Ou seja, Deus ele tem um plano, um projeto. E vejam que os irmãos de José eles ficam atônitos diante daquilo que eles estão vendo. Eles estão tentando pensar, imaginar nessa situação toda. José vê claramente o projeto de Deus. Então, enquanto os seus irmãos estão tomados de culpa, José está enxergando o projeto de Deus. Está enxergando que Deus está agindo, que Deus está operando. Como é que você age na compreensão do projeto de Deus? Você que está passando por um tempo difícil na vida, quem sabe enfrentando uma crise, quem sabe enfrentando um dilema, um deserto. Como é que você reage? Você entende que Deus tem um propósito maior para todas as coisas? Você entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Ou você é daquele tipo que fica lamuriando porque é imediatista, quer que as coisas se resolvam já, agora, para já? Ou você é uma pessoa que espera pelo agir de Deus? No verso 6, ele diz: porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Verso 7, Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Aqui, meus queridos, entra um elemento novo. José disse anteriormente aos seus irmãos que Deus enviou para conservar a vida. E aqui José usa uma outra terminologia, dizendo para conservar a vossa sucessão. Nós estamos falando aqui sobre a aliança, sobre o poder de Deus que está sendo derramado ali. A ação de Deus está em execução para que a promessa de Deus, dita lá em Gênesis, capítulo 12, seguiu pela Escritura toda,
se concretizasse, para a conservação da vossa sucessão. Ou seja, o propósito de Deus, dentre outros, era que o descendente ele fosse preservado. Então Deus, sabedor de todas as coisas, enxergou que o Egito iria passar por uma grande fome, por uma grande tempestade, juntamente com toda a região circunvizinha, ia passar por uma grande fome. Deus envia José para ele usar como instrumento para conservar a vida e também preservar a sucessão dos israelitas na terra. Isso haveria de ser feito, porque é a partir desse povo, mais propriamente de Judá, que Jesus vai nascer, que Jesus viria. Então eles não haveriam de padecer de fome, de morrer de fome, por isso que Deus planejou tudo isso. Assim, repete de novo no verso 8, não fosses vós que me enviasse para cá, e sim Deus, que me pôs por pai a Faraó, senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. Então é isso que Deus faz. Deus enviou José para o Egito e o estabeleceu como chefe na casa de Faraó. Ele pôs José por pai de Faraó, que seria uma espécie de conselheiro de extrema confiança. E além de tudo, Deus estabeleceu como governador de toda a terra do Egito. Somente o povo de Deus para fazer isso. Querido, nada acontece na sua vida e na minha vida sem um propósito. Deus sabe de tudo, Deus vê todas as coisas. Às vezes você é direcionado para determinada região, ou para morar em determinado bairro, para mudar de cidade. Quem sabe você enfrenta uma ou outra situação. Não se esqueça de que à frente de todas as coisas está o Senhor. Ele é quem efetua em nós o querer realizar, mas ao final de tudo, Deus tem um propósito grandioso. Deus enviou José ao Egito e ele abençoou José naquela terra. Ele fez com que José fosse um conselheiro importante do Faraó. Ele fez com que José fosse senhor. José é uma espécie de administrador geral da casa do Faraó. E além disso, ele é o governador de toda a terra do Egito. Mas José entende o plano de Deus na vida dele. Ele entende que é um Deus conduzindo a história. Verso 9, apressai-vos, subi ao meu pai e dizei-lhe, assim manda dizer teu filho José, Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim, não te demores. Queridos, José agora preocupado com o seu velho pai, preocupado também com os seus irmãos. Veja o verso 10, habitarás na terra de Gósen. Essa era uma região própria para a criação de animais. José deixou a sua família um pouco mais afastada, para que a sua família não fosse de repente perseguida ou ser assaltada pelos egípcios, que tinham inveja dos israelitas. José os coloca ali na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Então José dá uma propriedade, dá uma terra, e além disso, no verso 11, aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a casa de tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, o meu irmão Benjamim vê também que eu sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Queridos, esse é um retrato poderoso de reconciliação. Na verdade, esse texto está falando sobre graça. É José funcionando como uma figura tipológica para mostrar o que Cristo fez.
Jesus se entregou por um povo pecador, um povo que o traiu, que o matou. Mesmo assim, Jesus está morrendo na cruz do Calvário por gente que não merece. Ele abraça essas pessoas, ele recebe essas pessoas, ele coroa de bênçãos essas pessoas, ele abençoa, ele sustenta, ele concede prosperidade. Queridos, José, ele se lança ao pescoço de Benjamim no sentido de reconciliação, e Benjamim chora junto com ele. É um momento grandioso, glorioso, esse momento que José está vivendo ali na terra do Egito. E olha que José beijou todos os irmãos e chorou sobre eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Eu imagino que tipo de conversa eles tiveram. Certamente eles se perdoaram. José os perdoou. O beijo aqui significa exatamente esse aspecto da reaproximação, da reconciliação. É como se José dissesse: olha, está tudo bem, eu os perdoo. Agora pense no que Cristo fez. Ele desceu da sua glória, se entregou por mim e por você. Ele nos pega em seus braços, nos abraça, ele nos reconcilia com ele próprio, reconcilia-nos com o Pai. É isso que José está representando aqui, a grande reconciliação que houve na eternidade em Jesus Cristo. Agora eu pergunto a você: você tem dificuldade de perdoar alguém? Mais uma vez, você perdoa aquelas pessoas que te ferem, que te machucam, aquelas pessoas que falam mal de você? Você é de mal de alguém? Vejam que os irmãos de José, eles confessam o pecado dele, eles assumem, mas depois de José os fazer culpados: vocês são culpados, vocês me mandaram para cá. Mas a despeito disso, José os perdoa, José os abraça, José se reconcilia com eles. Aqui, meus irmãos, nós temos a descrição e a manifestação gloriosa do Evangelho. É o Evangelho de Cristo sendo demonstrado aqui na pessoa de José e os seus irmãos. Lembrando a você que nós somos os irmãos de José, culpados, pecadores, atemorizados, inseguros, mas vem Jesus, se aproxima de nós, nos abraça, não exerce vingança nenhuma sobre nós, está aqui para nos abençoar. E é exatamente isso que ele fez por nós. Mas aqui, querido, seguindo no texto, fez José, verso 16, ouvir na casa de Faraó essa notícia. São vindos os irmãos de José, e isso foi agradável a Faraó e aos seus oficiais. É Deus trabalhando aqui certamente, irmãos, porque o Faraó poderia ser tomado por um sentimento de insegurança. José está privilegiando a família dele, mas ao contrário, foi agradável. Isso quer dizer que ele ficou feliz pela família de José ter chegado ali. E disse Faraó a José: dize a teus irmãos fazer isto: carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Eu quero lembrar a você que daqui a um tempo o Faraó, não esse, mas outro, fará essa mesma ação, agora tomado pelo juízo de Deus. Carreguem o carro, levem presentes, ouro e tudo mais, e voltem para a terra de Canaã. Tomai o vosso pai e as vossas famílias e vinde a mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Isso aqui, queridos, mostra claramente a regência soberana de Deus, o poder de Deus em cuidar do seu povo, em abençoar a vida do seu povo. Faraó, ele não teria essa ação a partir dele. Isso aqui é uma ação, um movimento do próprio Deus. Vinde a mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito, comereis a fartura da terra. É Deus usando instrumentos ímpios para abençoar a vida do seu povo, para fazer o seu projeto se cumprir. Deus usa qualquer um.
Deus usa qualquer pessoa, até gente descrente, Deus levanta para abençoar a sua vida e a minha vida. Tornai-vos a vosso Pai. Ordena-lhes também, verso 19, fazei isto, levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres, trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor da terra do Egito será vosso. E os vossos filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme mandato de Faraó, também lhes deu provisão para o caminho. Então Faraó e José encheram o povo de presente, os irmãos de José. Eles deram muitos presentes. Verso 22. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. As vestes festivais significavam que eles estavam habilitados para participar das festas do Egito, das grandes festas, e que eles teriam acesso à realeza do Egito. Irmãos, só Deus para fazer um negócio desse. É Deus usando instrumentos inimagináveis para fazer com que as suas promessas se cumpram. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão e provisão para seu pai pelo caminho. Estava havendo ali um movimento sobrenatural, a graça de Deus sendo manifestada. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai. E lhes disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso o coração lhe ficou como sem palpitar, porque não lhe deu crédito. Então, queridos, é uma notícia grandiosa. 20 anos atrás, José fora dado como morto. Jacó nem se lembrava mais de José, no sentido de ficar remoendo aquilo. Já havia passado 20 anos. Já se passaram 20 anos desde que José morreu. Entre aspas. Jacó ficou como sem acreditar. Como assim que ele está vivo? Não é possível. Mas é exatamente isso. José estava vivo e é governador de toda a terra do Egito. Porém, havendo-lhes eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-lhe o espírito. Então imagina o velho Jacó, de um salto, vendo os carros, as notícias sobre José, foi tomado por um movimento de alegria, reviveu-lhe o espírito, por ver, por saber que José estava vivo. E diz Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e verei antes que eu morra. Então, queridos, eu quero que você pense comigo em algumas coisas. Primeiramente, é que os irmãos de José, eles eram pecadores, cheios de culpa, mas eles confessaram essa culpa. Se você ler o capítulo 44, verso 16, você vai perceber exatamente que eles confessam, reconhecem aquilo que fizeram. Nós temos de pensar sobre isso. Nós somos pecadores. Se nós confessamos os nossos pecados, Deus, Ele perdoa as nossas faltas. Nós somos tendentes, meus irmãos, a duvidar que Deus realmente está operando e vai nos abençoar. Especialmente quando somos lançados numa espécie de desertos. Temos dificuldades de entender. Será se Deus está me ouvindo? Será se Deus está vendo o meu clamor? Será se Deus de fato está nesse negócio? Espere, querido, a vida passa por um processo. Passa por um processo. E no tempo certo, Deus se manifestará a você e a mim. Então não perca a esperança nunca.
Não perca a esperança. Deus está operando grandiosamente. Com respeito a José, ele era o filho favorito do seu pai. E ele está nessa situação exatamente por um ato soberano de Deus. José era inocente, filho favorito do pai, foi vendido, que isso fala sobre Jesus. Filho favorito do pai, vendido como escravo, sofreu, mas abraçou seus irmãos, reconciliou-se com seus irmãos. Tudo isso por um ato glorioso, grandioso de Deus, soberano do Senhor. Então, eu quero deixar essa palavra aqui para você. Dizer que Deus ele tem propósito na sua vida, na minha vida. Nada acontece sem que Deus permita, sem que Deus queira. Deus enviou José para aquele lugar, para que houvesse uma preservação da vida e uma conservação do descendente. Então, entenda isso. Nada acontece na sua vida sem um propósito. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. E tudo terminará bem. Ele é poderoso, Ele é soberano. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Aquele que controla todas as coisas segundo o seu propósito grandioso. Então, a minha oração é que o Senhor te abençoe muito. A gente vai orar agora e depois Kleber vai vir aqui para cantar mais um cântico de louvor. Senhor amado, louvado seja o teu nome, ó Deus. É bem perceptível nesse texto que o Senhor tem um plano, um projeto grandioso e glorioso. O Senhor está no controle de todas as coisas. É certo, meu Deus, que nada acontece sem o teu consentimento. O Senhor enviou José adiante da sua família. O Senhor o envia para o Egito exatamente para que a vida fosse preservada e o descendente também fosse preservado, porque dessa família haveria de vir Jesus resgatar em definitivo os homens que foram vistos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Eu te peço que abençoe, ó Deus, os irmãos que estão aqui comigo nesse pastoreio, Cléber, Natália, que a tua graça venha nos envolver. E peço também que abençoe as pessoas que estão vendo esse vídeo, derrame graça, renove a esperança em nosso coração, a certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. De uma forma ou de outra, Deus nos faz entender que o Senhor está no controle de tudo. Então, obrigado por Jesus, que veio, morreu em nosso lugar, padeceu por nós, resgatou a nossa vida. Louvado seja o Senhor por tamanha graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar louvores, mais um cântico de adoração. Cantarei
Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a tua vida. Vamos continuar servindo, buscando ao nosso Deus, glorificando a Ele com toda a força do nosso ser. Deus abençoe a ti e a tua casa, em nome de Jesus. Amém.